Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Esperdião, sou psicólogo clínico. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo. Eu estou em recuperação a longo prazo, isso quer dizer que não faço uso de álcool e drogas há 28 anos. Boa tarde, meu nome é Quirino Cordeiro, eu sou coordenador nacional de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, faço parte do Conselho Nacional de Prevenção sobre Drogas, o CONAD, do Ministério da Justiça. Estarei aqui com vocês no programa de hoje. Agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante, tão caro para todos nós. Vamos à oração? Vamos à oração. Deus, conceda-nos serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje. Só por hoje. Bem, amigos ouvintes, mais uma vez aqui com vocês, né? E o nosso tema aqui, o nosso assunto esses anos todos, a gente fala sobre transtornos mentais, hábitos compulsivos, o uso de substâncias psicoativas, né? Que não é pouca coisa, não precisa ser muito inteligente para a gente fazer um diagnóstico aí situacional de que nós temos uma certa dificuldade lidar com a gente mesmo, né? Nós temos uma certa plasticidade aí. Hoje, se der uma olhada aí, grosso modo, né, até razoavelmente validade, metade da população do nosso planetinha, inclusive o Brasil com 200 milhões de pessoas, vão ter algum tipo de transtorno mental, algum tipo de transtorno psiquiátrico, né, que é muito preconceituado. E quando a gente fala de transtorno mental, nós estamos falando, comparativamente, de sofrimento. Transtorno mental, tanto transtorno mental por uso de substância ou bioquímico, né, desequilíbrio, vai gerar sofrimento no indivíduo, na família, na sociedade, de todas as formas. E já terminamos. E é lógico que quando gera sofrimento nós precisamos de ajuda. O Estado, né, o Estado brasileiro, ele precisa se equipar para atender essa demanda de alguma forma e para tratar o quê? De cada caso e de todos os casos. Cada caso, nós somos seres humanos semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes. E de todos os casos ao mesmo tempo. Então há uma dificuldade imensa, mas nós temos que dar uma olhada para isso, atender, abrir espaços, ambientes de tratamento, modalidades terapêuticas, quer dizer, um mundo, né? E nós estamos aqui hoje com, como o Dr. Quirino se apresentou, Quirino Cordeiro Júnior, que é o responsável, olha, o responsável por essa imensidão, né? Por esse, eu ia falar caos, mas não é verdade isso, né? Por toda essa responsabilidade de atender essa demanda toda. Ele é o quê? Coordenador da saúde mental geral, né, do Brasil, em todo, que está ligado ao Ministério da Saúde, que vai tentar, né, de alguma forma, nós precisamos entender bem isso, tentar pôr em ordem o meu pensamento em relação a essa rede, a esse atendimento, que não é fácil, né, doutor? E nós temos um telefone, o ouvinte deve perguntar, Alexandre? Isso, deve, porque o doutor Quirino é a enciclopédia no que diz respeito aos tratamentos de dependência química, que pode estar esclarecendo a sua dúvida em casa, quanto a encaminhamento, para que servem os aparelhos disponíveis pelo Estado. Enfim, faça a sua pergunta pelo 0800 979 5011. Repetindo, 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. E você pode também entrar no Facebook, Rede Boa Nova de Rádio, lá programa Recuperação. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo e você pode compartilhar o programa. E eu só queria aproveitar aqui em público, viu, doutor Quirino, que independente da coordenação geral, do senhor ser membro do conselho, eu queria agradecer o senhor como uma pessoa humana pelo apoio e a dedicação que o senhor tem dado à recuperação de dependentes químicos. É muito importante para nós saber que nós temos pessoas que acreditam na recuperação de dependentes. Para a gente ser bem didático, doutor, eu vou começar do maior para o menor, né? Para ficar bem... Então, do ponto de vista histórico, quando a gente fala aqui de transtorno mental, é bom, nosso programa é especializado em informar sobre dependência química. E nós vamos falar que transtorno mental
o uso de substâncias psicoativas, quando preenche critérios de diagnóstico, é um transtorno mental, está na área de saúde, né? Como é que nós tratamos o doente mental no Brasil? Se nós formos comparativamente com outros países, como é que nós estamos tratando e como é que vem evoluindo isso? Porque tudo evolui. O Brasil está crescendo, muita gente, muito doente mental, cidades enormes, uso de droga, disponibilidade e mais cultura. Como é que nós tratamos e como é que vem evoluindo isso? Bem, então, antes de mais nada, eu mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com a sua audiência, né, enfim, sobre o tema da dependência química no país hoje. No que diz respeito ao tratamento dessa condição clínica, é importante que nós tentemos fazer um panorama histórico breve, de como as coisas, enfim, vinham se organizando no país e como, então, elas passaram a se organizar mais recentemente. O que a gente tinha, se nós pegarmos, por exemplo, isso da década de 70, 80, o modelo assistencial na área de saúde mental era centrado quase que exclusivamente em grandes hospitais. Então, hospitalão psiquiátrico. Isso, então era basicamente centrado em grandes hospitais, era um modelo chamado de hospitalocêntrico, centrado então em grandes hospitais, muitos deles com características manicomiais, ou seja, era um lugar onde os indivíduos eram levados para serem apartados do convívio social. Diante dessa situação, então, houve um movimento, né, enfim, no país, a partir da década de 70, década de 80, isso se intensificou, na verdade, para que houvesse uma mudança, né, enfim, no parâmetro assistencial no país. Inclusive, esse movimento acabou culminando com a publicação de uma lei. Hoje, no Brasil, a gente tem uma lei que acaba regulamentando a assistência na área de saúde mental e de psiquiatria no Brasil, que é uma lei de 2001, chamada Lei 10.216. Então, a Lei 10.216, lei de 2001, acabou, então, modificando essa estrutura assistencial no país. Então, antes era um modelo basicamente hospitalocêntrico, centrado em hospitais, acabou, então, de acordo com esse movimento e a publicação da lei, passou, então, a assistência a ser basicamente de caráter comunitário, mais focado, então, em tratamentos em serviços comunitários. Foi quando, então, veio o surgimento do primeiro CAPS no Brasil. Ano passado fez 30 anos da inauguração do primeiro CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e esse movimento veio crescendo. A grande questão, que acho que é importante ficar claro para a gente, é que, junto com esse movimento, acabou vindo uma radicalização muito grande dessa proposta de tratamento. Ou seja, o que acabou acontecendo no Brasil é que acabou se dando quase que uma exclusividade, né, das ações do governo na assistência de base comunitária. O que acabou acontecendo é que os serviços hospitalares, por exemplo, foram sendo fechados de maneira indiscriminada, enfim, porque se identificava nesses lugares que o tratamento não deveria ocorrer. Então, isso daí acabou acontecendo, um fechamento importante de hospitais. Hoje a gente tem um déficit, inclusive, muito grande de vagas para internação de pessoas que apresentam agudização de seus quadros clínicos. E no que diz respeito ao tratamento de base comunitária, que é importante, mas basicamente ele ficou centrado nos CAPs e outros equipamentos, como, por exemplo, o hospital dia, ambulatório, acabaram não sendo incluído como parte da rede. E isso daí acabou fragilizando também a rede de base comunitária, doutor, não só a de internação. Doutor, só para a gente, o ouvinte entender o jargão, porque a terminologia de base, quer dizer, antes tinha os hospitalão psiquiátrico, estava lá, hospício, no senso comum, aquilo era desumano. A lei nova começou a eliminando gradativamente os leitos e transformando em ambulatório, seria isso, os CAPs, é isso? Na verdade, CAPs, não ambulatório, CAPs, na os verdade. CAPs. Os ambulatórios, na verdade, eles também começaram a ser fechados, porque existia uma ideia de que os ambulatórios não seriam equipamentos tão interessantes para o tratamento das pessoas. O CAPs é Centro de Atendimento Psicossocial. Mas de maneira equivocada. Então, o que acabou acontecendo no Brasil foi uma radicalização desse movimento, né, da luta antimanicomial, que acabou, então, ocupando o Ministério da Saúde durante mais de 20 anos. Então, os hospitais, eles saíram de cena, eles deixaram de ser o centro da atenção, o que é importante, mas
prescindir, ou seja, deixar de ter o hospital como parte da rede é um equívoco. A gente tem indivíduos que apresentam, por exemplo, agudização de seus quadros clínicos e precisam ser internados. Emergência. E uma outra situação também, o atendimento de base comunitária ficou focado nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial, que é importante, é um serviço importante no tratamento das pessoas, mas que tem o problema de ter dificuldade da potência, de atender um grande volume de indivíduos. Então, isso daí acontece nos ambulatórios. Os ambulatórios foram excluídos da rede. Então, a rede ficou com problemas tanto para o atendimento de base comunitário quanto para a internação. Então, e é isso que, de dezembro do ano passado, então, para cá, que a gente está tentando, enfim, ajustar de acordo com as novas políticas, tanto de saúde mental quanto de drogas no país. Como é que está a rede hoje, doutor? Então, diante desse contexto, né, enfim, que nós apresentamos aqui, no mês de agosto do ano passado, nós fizemos um diagnóstico da situação da rede e nós encontramos uma série de problemas, como, por exemplo, financiamento de serviços que não existiam, o Ministério da Saúde pagava por serviços que não existiam, a gente tinha problemas de incentivo, então o Ministério da Saúde incentivava a criação de novos serviços que não eram criados, a gente teve problemas, por exemplo, alguns programas na área de álcool e drogas, por exemplo, Programa Emergencial de Álcool e Drogas, chamado PEAD. Uma parte considerável dos recursos empenhados não foram utilizados, obras que não foram criadas, apesar do Ministério da Saúde aportar recursos, ou seja, além dos problemas que a gente conversou do modelo assistencial, a gente tinha problema também de recursos que eram investidos e não eram utilizados, ou seja, de malversação de recurso público. Esse cenário, então, foi encaminhado por uma instância do SUS que chama Comissão Intergestores Tripartite, que reúne gestores do SUS, gestores estaduais, municipais e gestor federal. Então, nós montamos um grupo de trabalho a partir de agosto do ano passado, discutimos várias questões e no mês de dezembro, então, nós publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, que traz uma série de mudanças na política. Doutor, quando a gente dá uma olhadinha, nós que vivemos o meio, o que a gente nota? Ó, vou fazer uma história aqui breve para você poder, quem está nos escutando, entender. Por exemplo, em 2009 o Kassab falou assim, ó, acabou, Kassab é o prefeito, acabou a Cracolândia. Em 2012 o Serra falou, acabou a Cracolândia. Em 2014 o Haddad reuniu e transformou a Cracolândia num cercadinho. Depois chegou o Dória. Essas cores partidárias, essa política pública que a gente faz, tanto a distributiva de dinheiro, a reguladora, aquela que é mais específica para ajustar a coisa, a logística da coisa, ela é interrompida, ela não tem continuidade. E a gente vê claramente, né, não precisa ser muito inteligente para ver o monte e desmonte, que é um desperdício de dinheiro público. E são políticas ineficazes, com resultados pífios, que não levam a nada, parece que a gente está chovendo no molhado. O que fazer com esse caos? O que está acontecendo, na verdade, na política brasileira? E para onde que nós temos que cair? Porque a gente não sabe. Nós estamos perdidos. É um caos, né? Então, assim, o grande problema, né, é que quando a gente mistura dentro das políticas públicas questões técnicas com questões ideológicas. Acho que talvez isso seja uma das grandes, acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. E basicamente na área de saúde mental... Dá para você repetir isso? Problemas... porque é importante, acho que é o núcleo da frase. Né? É que quando a gente acaba misturando, né, enfim, questões técnicas com questões ideológicas. Quer dizer, aquilo que deve ser feito com questões ideológicas. Questões de concepções, enfim, questões de entendimento. Ou seja, eu posso ter um entendimento sobre a realidade, só que, na verdade, na hora da aplicação disso, isso daí acaba, enfim, não funcionando como eu acho que tinha que acontecer. Se eu tenho dados que mostram para mim que os resultados são insatisfatórios, ou seja, não adianta eu ficar batendo naquilo, não adianta eu ficar batendo nesse entendimento, nessa ideologia. Posso dar um exemplo aqui? Ó. Claro, eu preciso ceder às questões o dependente químico tem direito de usar até morrer. Seria isso? Uma ideia mais ou menos... o Estado deve intervir no comportamento do dependente, porque ele não está conseguindo pensar. Formou aqui uma contradição à polarização. Então, por exemplo, só para... acho que vale a pena, só para a gente finalizar esse cenário. Assim, então, nós já conversamos aqui, então, que nós tínhamos problemas no modelo assistencial, ou seja, o modelo que era de base hospitalar ficou de base comunitário, mas também por questões ideológicas, ou seja, a gente ficou com problemas tanto
para que a gente pudesse dar uma potência maior para o atendimento de base comunitário, como também para casos mais graves para internação. Basicamente, a gente tem problemas de modelo da organização da rede. Esse é um primeiro ponto. O segundo, como a gente já conversou, era um problema de malversação de recursos, de gestão, basicamente. Ou seja, a gente tinha problemas de planejamento, execução e monitoramento das ações. Terceira coisa, já que você está falando sobre essa questão, acho que vale a pena falar, e a gente levou isso para a discussão na Comissão de Gestores Tripartite, é que, na verdade, nós identificamos problemas também no que diz respeito aos indicadores, os resultados da política. Então, basicamente, no Brasil a gente tem aumento das taxas de suicídio nos últimos 15 anos. Se a gente lembrar que o principal fator de risco para suicídio é a presença de transtorno mental, dos transtornos mentais, dependência química é o segundo. Isso maior é. No outro dia, em Rebordado, essa tem ideação informação, suicida. Ou seja, isso daí reflete diretamente problemas na nossa assistência na saúde mental. Segundo ponto, aumento da mortalidade. No Brasil, a gente vem tendo aumento da mortalidade de indivíduos com dependência química e transtorno mental nos últimos anos. Então, por exemplo, tem um estudo importante realizado aqui em São Paulo, pelo grupo da Unifesp, professor Ronaldo Laranjeira, mostrando alta taxa de mortalidade de indivíduos, por exemplo, dependentes de crack. A gente não consegue tratar adequadamente, esses indivíduos se fragilizam e acabam morrendo. Outro problema é o encarceramento. Encarceramento em massa de indivíduos com dependência química e com transtorno mental grave. Por quê? Esses indivíduos não encontram um tratamento apropriado, eles se vulnerabilizam, se fragilizam, entram em conflito com a lei e são presos. A gente pode falar hoje, sem medo de errar, o grande manicômio no Brasil hoje são os presídios. Doutor Quirino, Assim, tem algum dado que o grande manicômio do Brasil são as instituições carcerárias. Tem algum dado que mostra o custo Brasil das doenças secundárias, como cirrose hepática, pancreatite, alguma coisa, para o serviço público de álcool e droga? Então, o Ministério da Saúde não tem esse dado concreto, né? Mas que é muito importante. A gente está falando aqui, né, enfim, de problemas primários, mas é isso, né? A gente tem outros problemas que são decorrentes do uso dessas substâncias. Mas, por exemplo, mas tem outros dados assim, que acho que são importantes, como, por exemplo, a questão do aumento de indivíduos com transtornos mentais graves e dependência química em situação de rua. Ou seja, tem aumentado de maneira assustadora. Aumento da cracolândia, né, de número de cracolândias no Brasil. A gente tem aumentado o número de cracolândias no Brasil. Aumento da dependência química, né, que tem acontecido. Problemas na previdência. Tem aumentado afastamentos de indivíduos por depressão e, mais recentemente, por dependência ao crack. Esses números, essas evidências, esses estudos validados, eles remetem a gente com bom senso a ter outro direcionamento, porque deixar é terrível. Quer dizer, se você não toma a responsabilidade para si, usando os recursos, montando ambiente adequado a essa logística, de dar um forçamento. O NAIDA diz assim, o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. O córtex não está pensando mais, não está... Quer dizer, ele perpetuou aquele uso. Quer dizer, se não houver intervenção de um córtex que pensa, e isso tem que ser do Estado, pago pelo dinheiro público, já, quer dizer, a tendência é piorar. Essa é uma questão importante, né? Porque isso remete à questão que você falou, por exemplo, do respeito ao indivíduo, ou seja, decidir se ele quer ou não tratamento. É óbvio, né, enfim, que numa situação não aguda, numa situação mais grave, é óbvio que se busca o respeito à liberdade, à decisão do indivíduo, desde que a decisão possa acontecer de uma maneira autônoma, ou seja, que o indivíduo tenha condições de decidir de maneira autônoma. Quando isso não acontece, se a gente for respeitar, né, enfim, uma possível autonomia do indivíduo e intervir só quando ele realmente acha que precisa de intervenção, a gente corre o risco de não, na verdade, respeitar os direitos deles, mas a gente corre o risco de colocá-lo em situação de fragilidade. Ou seja, porque se a gente respeita uma possível autonomia de um indivíduo que não tem condições de tomar uma decisão autônoma, a gente vai prejudicar esse indivíduo. Nós estamos terminando esse bloco, gente. Eu gostaria de já deixar aqui na agulha uma pergunta. Eu não sei se é da área da saúde mental, a questão da prevenção. A questão da prevenção, a atenção primária. Por quê? Nós temos uma fábrica de louco no Brasil.
disponibilidade, mais cultura de uso, não existe nenhum regulamento, nada para o álcool, para outras drogas, o que poderia ser feito. Então o senhor já fica preparado, porque nós vamos bombardear o senhor com essas perguntas, né? Nós estamos terminando esse bloco, vamos ao nosso intervalo. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Nós somos do Jornal Nova Era e viemos fazer um convite especial para você, não é mesmo, Deusa? Isso mesmo, Damião. Alô, alô, você que tá aí em casa. Eu sou Deusa Samu. Escuta, você tem curiosidade de saber como são os nossos bastidores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior? É fácil. Quer descobrir? @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Confira! Isso mesmo, visita nosso Instagram. Pode mandar recadinho pro seu programa favorito. Você não tem vontade? Então, tá esperando o quê? Visita @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Bem, nós estamos de volta ao segundo bloco do programa Recuperação, falando aqui de alguma coisa difícil, né? Na verdade, a organização, a estruturação de uma rede de razoável atendimento, né? Que é difícil, a gente não tem um medidômetro para a gente falar tá bom, tá ruim, porque os casos são complicados, tudo é difícil na área de saúde mental, né? Mas nós temos que ter uma logística, nós temos que ter uma lógica. E essa lógica ela não pode ter muita plasticidade dependendo de quem está no poder. Isso está na cara. Quem sofre, viu, doutor, na verdade, é a mãezinha lá, que quando precisa da urgência psiquiátrica não tem atendimento. E aí cai, dá para ajudar, a gente não sabe o que fazer, né? E existe aí uma fábrica eu falei fábrica de louco, é uma fábrica de maluco a céu aberto. Quer dizer, você abre a porta da sua casa, acorda de manhã, tem um bar ali escancarado, outro aqui, vendendo substâncias psicoativas e no contrassenso, você vai na farmácia vendendo o mesmo produto, na verdade, psicoativo, e precisa de um monte de controle.
o álcool não tem controle, quer dizer, nós precisamos arrumar um pouquinho para ter menos saúde mental. Prevenção, o que nós poderíamos fazer, já que politicamente não rende voto? Bom, acho que é importante, né, que nós tratarmos esse tema, né? Acho que talvez até um passo atrás para a gente ainda entender um pouco a questão da reorganização, como você mesmo já disse, né, no início desse bloco, a reorganização da nossa rede de atenção à saúde mental, que inclui a dependência química. Então, como nós já conversamos no mês de dezembro do ano passado, então nós acabamos dentro do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde, realizando uma série de mudanças na constituição, na organização da rede que faz assistência para as pessoas com transtornos mentais e dependência química por consequência, que é a rede de atenção psicossocial, que é chamada de RAPS, né? Então nós fizemos algumas mudanças, como por exemplo, nós incluímos novos serviços da rede, ou seja, para que esses serviços então pudessem compor essa rede, para que a rede pudesse ficar mais equilibrada e ofertar o serviço de acordo com a necessidade do indivíduo e ser uma rede mais efetiva, que possa dar mais volume, que possa favorecer o acesso das pessoas que precisam de tratamento. Então, primeiro nós incluímos o hospital psiquiátrico, que antes não fazia parte da rede. Quer dizer, já tem o CAPS-AD, para o pessoal entender, já tem o CAPS-AD e o DM, né? Isso, a maioria. Então, basicamente, a rede de atenção psicossocial, ela era formada por os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, leitos de saúde mental em hospital geral, unidades de acolhimento que recebem então indivíduos com dependência química que precisa de um local, enfim, para ficar de maneira transitória, e também as residências terapêuticas que antes recebiam só indivíduos egressos de longos períodos de internação de hospital psiquiátrico, para fazer então o que a gente chama de desinstitucionalização. Saída de indivíduos moradores do hospital psiquiátrico e eles irem para casas na comunidade. E o que foi acrescentado? Além desses 4 serviços especializados, nós tínhamos também, então, a atenção básica, né, enfim, que também faz parte da rede, e tínhamos também os serviços de urgência e emergência. Então, a rede de atenção psicossocial era composta por esse serviço. Nós acrescentamos o hospital psiquiátrico, o hospital dia e os ambulatórios, com basicamente a ideia de dar potência por atendimento quando o indivíduo precisa de um lugar para ser internado, uma situação de maior crise, e para dar potência com o ambulatório por os serviços de base comunitária. O ambulatório, sabidamente, é um lugar onde você consegue dar mais volume de atendimento, você consegue, então, favorecer o acesso da pessoa ao serviço de base comunitária. Além disso, nós fizemos mudanças no hospital geral. Então, agora, no hospital geral, a gente fez com que os leitos do hospital geral, eles passem a funcionar, então, em enfermarias especializadas e que contem com equipes especializadas. Antes, por exemplo, os leitos de saúde mental do hospital geral não precisavam, por exemplo, de equipes especializadas. Você não precisava, por exemplo, de um psiquiatra para acompanhar esses indivíduos. Posso, só para o pessoal, é muita informação. Claro. A mãezinha me pede ajuda. O filho dela, está usando droga agressivo, quer agredir ela ou tal, e ela quer internar. Hoje existe recurso. Por um tempo atrás não existia. Já existe lei para isso. Ela pode ir para o hospital geral. Isso, por então, exemplo, aqui nós temos um do lado, aqui, Ermelindo Matarazzo, o hospital aqui de Guarulhos. Ela pode chegar lá, já vai ter um atendimento então, assim num caso de necessidade de uma consulta numa situação de maior gravidade, o paciente precisa ser encaminhado para um serviço de urgência e emergência, né? Ou levado... Mas é só para manutenção da vida ou ele dali vai ser encaminhado para a doença de origem que é... A ideia é essa. Então, por exemplo, se ele precisar de uma internação, então nós agora, né, colocamos, por exemplo, o hospital psiquiátrico na rede, para que ele possa, se for o caso, ser encaminhado para um serviço desse tipo. Nós estamos dando potência também, aumentando os leitos de psiquiatria em hospital geral, enfermarias em hospital geral. Outra coisa também que a gente está fazendo, que é uma mudança, aí não indivíduos que sejam numa instabilidade clínica, mas o indivíduo ele já estabilizou clinicamente o quadro, mas ele precisa de um lugar para que ele fique um período maior em acolhimento, para que a gente possa promover a abstinência dele e favorecer a recuperação, que são as comunidades terapêuticas. Agora, a gente lançou um edital que é uma outra mudança na política nacional de saúde mental. Nós vamos trabalhar com as comunidades terapêuticas. Antes o Ministério da Saúde não trabalhava também por questão meramente ideológica. A gente passa a trabalhar com as comunidades terapêuticas. A gente lançou um edital agora para as comunidades terapêuticas no mês de abril desse ano. A gente finalizou
E na semana que vem agora, então, essa é uma novidade que a gente anuncia aqui. Nosso aqui. Na semana que vem, então, a gente está lançando quais foram as comunidades terapêuticas credenciadas. A gente deve ter mais de 450 comunidades terapêuticas credenciadas e que vão ter as suas vagas financiadas pelo governo federal. A gente deve financiar o atendimento para os próximos 12 meses, o acolhimento de 20 a 25 mil pessoas. Ou seja, isso daí é uma novidade. Elas vão ser capacitadas e vai ter critérios para ela de qualidade e tal, de procedimento, comportamento, não? Já tem essa regulamentação? Sim. No edital que nós lançamos em abril, nós tomamos cuidado, enfim, de colocar para que nós pudéssemos credenciar e financiar, por consequência, as comunidades, critérios de qualidade. Então, por exemplo, exigência de equipe mínima, de local apropriado para receber as pessoas, um tratamento individualizado com protocolos, enfim. Então, a gente está buscando não só o financiamento, mas financiamento com qualidade das comunidades. Nós temos uma lacuna danada aqui no Brasil, que é impreenchível devido aos preconceitos, até ideologia, eu faço do meu jeito, são as comunidades terapêuticas de 3.500 a 5.000, e do outro lado nós temos 8.000 grupos anônimos e amor exigente, quase 10.000 grupos, né, que estão ali, um recuperando, outro tratando, um necessitando do outro. E, na verdade, nas comunidades terapêuticas, o índice de recaída quando sai da internação é grande e não conseguem se encaminhar para recuperação devido à falta de protocolo. O que nós poderíamos fazer? Iniciar um processo de cultura para aumentar essa eficiência e eficácia para manter-se a abstinência e sobriedade. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala de protocolo de atendimento, uma questão que é fundamental. Porque, por exemplo, se eu estou aqui e vamos supor que eu tenho um mal súbito, que eu tenho um infarto aqui, que isso não aconteça, mas se isso acontecer, eu espero que ao ser levado para um pronto-socorro, eu receba o tratamento baseado em protocolos clínicos, baseado nas evidências científicas para o tratamento, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, se eu tiver, então, infartado. Se eu tiver tido qualquer outro mal, que eu receba o atendimento de acordo com as evidências mínimas para aquele quadro clínico. E não a opinião do médico. E não a opinião do profissional que vai me atender. E se eu tiver, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, depressão, dependência química, isso também deve acontecer. Então, essa é uma outra novidade, inclusive, da Política Nacional de Saúde Mental, que nós pactuamos a criação de protocolos clínicos, estamos trabalhando nisso agora, e para que nós possamos, então, fazer o tratamento baseado em evidência e fazer também, enfim, um protocolo de encaminhamento de indivíduos dentro da rede, também baseados, enfim, em protocolos assistenciais, porque só assim a gente vai conseguir avançar. Ainda falando sobre a questão das mudanças na política, acho que é interessante que a gente tem mais outras duas, talvez, mudanças que afetam diretamente a questão da dependência química, que uma delas nós acabamos passando, então, as residências terapêuticas, né, que antes, então, recebiam indivíduos egressos de longos períodos de internação no hospital psiquiátrico, nós passamos esses serviços também para que possam dar conta de indivíduos com transtornos mentais graves, aí inclui a dependência química, em situações de vulnerabilidade outra. Então, por exemplo, hoje um indivíduo que apresenta um quadro de transtorno mental grave ou dependência química grave e que está em situação de rua, numa situação de extrema vulnerabilidade, pode, então, ser encaminhado para as residências terapêuticas, que são casas na comunidade, para que ele possa, então, passar a receber o tratamento não na rua, porque essa é uma situação assim, de uma gravidade tamanha que a gente tem hoje, que é o aumento de indivíduos com dependência química e transtornos mentais graves nas ruas. E uma outra questão também, que nós criamos uma outra modalidade. Voltar umas 3, 4 vezes aqui. Dá, claro. A gente criou uma outra modalidade de CAPS, que é o CAPS, né, AD4, especializado em álcool e drogas, modalidade 4. Que a ideia é dar mais potência para o tratamento. Existe o 1, o 2 e o 3, cada um com a sua, vamos dizer assim, dependendo da população. Esse 4 para que serve? Para municípios acima de 500 mil habitantes, são municípios maiores. O CAPS ele é de maior potência, então... Um hospitalzinho. Isso, a ideia é que ele possa ter médicos, enfermeiros, 24 horas de plantão e que ele vai atender pacientes
em situações de cenas abertas de uso, Tá, como por exemplo as cracolândias. Então a ideia é que esse tipo de serviço também sirva para essa população. Abordagem e tal. Um Então, modelo parecido com o do Cratode, assim, lá de São Paulo. foi inspirado no Cratode. É um belo trabalho do professor Tentativa Marcelo de Ribeiro. internar, Isso, tal, exatamente. Então, acolhimento. Isso, então a ideia é que, na verdade, esses serviços, então, e essa reorganização da rede essencial, como a gente mostrou aqui, possa dar potência para o atendimento. E uma outra situação, então, colocando as unidades ambulatoriais na rede, né, de atenção psicossocial de base comunitária, a ideia é que a gente possa dar mais volume de atendimento, porque os CAPs são importantes, mas são serviços que trabalham idealmente no processo de reabilitação do indivíduo. Então, eles não têm condições de dar uma potência maior para o atendimento, ou seja, de receber muita gente. Então, a gente colocou os ambulatórios na rede e a gente abriu uma linha de financiamento para esses ambulatórios, para que a gente possa ter uma rede de base comunitária mais forte, mais potente, efetiva e que diminua, né, obstáculos de acesso da população ao serviço. Nós temos um estereótipo, um estigma em relação à dependência química, e quando nós falamos em dependente químico, nós pensamos com o cara com cara de fofão, pé inchado, todo entumecido, todo inflamado, e o usuário eu falo assim, é um nóia, é um craqueiro e tal. Então ninguém quer ser, e me parece que a rede está muito mais montada para as pessoas que já estão excluídas, já estão em situação de alta vulnerabilidade, de fraqueza e precisam de ajuda. A área da saúde mental, dá uma olhadinha para essa escadinha, uso, abuso, dependência, uso frequente, quer dizer, no geral, nós não temos cultura de tratamento porque as pessoas, a grande maioria dos dependentes químicos estão morando, estão empregados e tal. Nós temos atenção para isso, para que não chegue, porque o NADA diz, quanto mais cedo chegar, o prognóstico é melhor. Esses casos difíceis podem ser evitados ou minorados? Sim. A ideia é essa, né? Assim, quando a gente colocou, por exemplo, os ambulatórios na rede de atenção psicossocial, na RAPS, a ideia foi justamente, como eu falei, dar potência para o atendimento, ou seja, atender maior número de pessoas, e que a gente possa atender um número maior de pessoas, então, e diminuir as barreiras de acesso aos pacientes. E a outra coisa importante que é justamente isso que você está falando, né? Ou seja, então, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com outro transtorno mental, então a gente tem, por exemplo, um indivíduo com transtorno afetivo bipolar, o TAB. Então, o indivíduo que tem transtorno afetivo bipolar é um caso que talvez não seja tão simples para ser manejado na atenção básica. No entanto, talvez não seja um caso que vai precisar ir para o CAPS, por exemplo, para fazer grupos ou oficinas 3, 4, 5 vezes por semana. Esse indivíduo pode e deve ter seu quadro manejado num serviço especializado, né? Mas que não faça com que ele precise ir num processo de reabilitação, porque não vai ser o caso. É como, por exemplo, um indivíduo que tem um problema, um uso abusivo, um quadro de dependência química mais inicial, que não teve tantas perdas ainda, né? Esse indivíduo não precisa ir no CAPS, por exemplo, onde ele vai fazer, na verdade, um processo de reabilitação. O indivíduo, como você já disse, que teve várias perdas na vida e que vai precisar passar por esse processo. Esse indivíduo, numa situação ainda mais inicial do uso de álcool e drogas, talvez ele possa ter o seu quadro clínico manejado em outra instância da rede, que não o CAPS, como, por exemplo, os ambulatórios. E a ideia é justamente que ele possa fazer o tratamento, mas que ele não precise parar a sua vida para fazer o tratamento. Pelo contrário, ele pode fazer o tratamento e deve, e ele vai continuar a sua vida, vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai cuidar da sua família, enfim. E é isso que a gente espera que aconteça. Um outro ponto muito importante que a gente nota também, dando só uma olhadinha nos números, né, a questão da falta de adesão ao tratamento. Devido à cultura, existem algumas organizações mundiais, como Faces e Vozes, que o Alexandre é presidente, que, na verdade, pregam essa política de a gente ter cultura de tratamento. E, para isso, você precisa tirar o estigma. Isso necessita o quê? De investimento na cultura. Ó, vá a tratamento, alcoolismo e tal, não se faz nada. Então, as pessoas não vão a tratamento. E quando vão, não fica. Não tem adesão, depois não tem aderência ao tratamento. E a gente vê o quê? Uma ociosidade, por exemplo, nas UBSs. As UBSs F, onde tem o agente de saúde, que lá na microárea poderia trabalhar isso com panfleto e tal, identificando gradativamente, criando cultura, não se trabalha.
existe essa dificuldade ainda de gerenciar toda essa rede que está mais ou menos, não tem tanta atenção para a dependência química? Ô, José, deixa eu só acrescentar essa pergunta, que eu sei que o doutor Quirino tem um conhecimento da importância do trabalho desses pares que você falou com as UBSs, com os CAPs, enfim, com essa rede toda. Mundialmente, os pares, as pessoas em recuperação, têm feito parte da solução do problema também, né? Sim. Então, são questões fundamentais, né, que vocês trazem aqui. Então, a UBS, por exemplo, como a gente já conversou inicialmente, é um ponto de atenção dessa rede, ou seja, são serviços que devem compor a rede. A gente estava comentando, né, enfim, sobre indivíduos que estão em momentos distintos, estágios distintos da doença, da dependência química. Então, estágios iniciais, casos menos complexos, precisam inclusive ser tratados lá na rede básica. Até porque a prevalência não só de dependência química, de problemas de álcool e drogas, mas de outros problemas de transtornos mentais, são extremamente prevalentes na população. Então, a gente precisa que esses indivíduos sejam tratados da UBS até o hospital, até com uma terapêutica. A gente tem que ter uma rede para tratar esses indivíduos de acordo com a sua necessidade. E aí eu pego um gancho, porque isso daí foi uma mudança não da política nacional de saúde mental especificamente, mas a mudança numa outra política, que é a política sobre drogas, que aconteceu então no mês de março desse ano. Então, no mês de março desse ano, ocorreram mudanças nas diretrizes da política nacional sobre drogas no país, por meio de uma resolução do CONAD, que é o Conselho Nacional de Prevenção sobre Drogas, que eu faço parte representando o Ministério da Saúde. Uma das mudanças foi o redirecionamento, então, de uma política que a gente tinha antes, que era focada exclusivamente e unicamente em ações de redução de danos. Então, basicamente era assim, o indivíduo não precisaria parar de usar a substância, mas basicamente ele poderia continuar usando desde que ele pudesse ir controlando eventuais danos à sua saúde, aos seus problemas de trabalho, de família, enfim. Então a gente acabou mudando a orientação quando a gente publicou a resolução número 1 desse ano 2018 do Conselho Nacional de Prevenção sobre Drogas. Então, o objetivo do tratamento, então, passa a ser que o indivíduo fique abstinente. Promoção da abstinência. Que ele fique sem usar drogas. Nesse processo, você pode usar estratégias, ações distintas, mas com esse objetivo. O seu objetivo não é que o indivíduo, então, diminua as drogas. Tal. O objetivo é que ele pare de usar as substâncias. E aí, então, vem essa questão que a gente pretende aumentar, então, né, a adesão dos indivíduos, porque a gente vai buscar, na verdade, é que o tratamento se encaixe nas necessidades da pessoa. Faltou muita coisa, doutor. Nós estamos terminando o nosso programa. Eu gostaria de dar a palavra para o Espiridião, que é psicólogo, né, e está aqui tentando ajudar o pessoal lá de Alcoólicos Anônimos, né, falando de um evento. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer, Zé Carlos, é que quarta-feira agora, dia 10/10, às 18 horas, no Teatro Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, 734, em Guarulhos, com a presença do CAPS AD de Guarulhos, com a presença do Marcelo Ribeiro pelo Cratode, do Mário Sérgio por Alcoólicos Anônimos e outras pessoas envolvidas com o tratamento. Nós vamos fazer a disponibilidade e as informações com relação à rede gratuita para tratar os dependentes de álcool e outras drogas. Então, é um evento voltado para a população em geral, principalmente para as famílias que têm uma situação dessas no seu seio. Dia 10 de outubro, às 18 horas, entrada franca. Rua Monteiro Lobato, 734, aqui no centro de Guarulhos. Está todo mundo convidado. Doutor Quirino, muitas perguntas aqui, não houve tempo, mas eu queria agradecer de coração sua participação. Nós terminamos o nosso programa. Palavras finais. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente. O que a gente precisa buscar, então, diminuir o estigma, diminuir o preconceito dos indivíduos que apresentam transtornos mentais, dependência química na sociedade, e diminuir o preconceito com o tratamento, né? Ou seja, com os processos de recuperação. Então, o processo de recuperação tem que ser de acordo com a necessidade do indivíduo, desde casos mais leves até casos mais graves, e o tratamento vai depender do quadro clínico do indivíduo. É isso que a gente precisa buscar no tratamento das pessoas. Obrigado, doutor Quirino, pelas palavras esclarecedoras. Nós estamos terminando o nosso programa 24 Horas de Paz, Serenidade e Sobriedade a todos. Boa tarde.